bienvenidos de nuevo a otra charla, otro encuentro organizado por la Subcomisión de Cultura del Club Portugués de la Ciudad de Buenos Aires. En estos días tuvimos varias charlas, la semana pasada, la anterior, así que estamos muy contentos por la cantidad de eventos que estamos organizando. Y les pedimos a todos que nos digan de dónde son. En el chat ya veo que hay de Italia, del sur de Argentina, de muchos lugares. Estamos muy contentos por eso. Hoy vamos a tener de invitada a la profesora Marina Simões Galvanese. La charla va a ser sobre la Revolución Liberal de Porto, sus antecedentes y consecuencias. Voy a leerles la bio de la profesora y para que ustedes sepan sus datos. Bueno, Marina Simões Galvanese es doctora en Historia Social por la Universidad de San Pablo y magíster en Historia Contemporánea por la Universidad de Coimbra. Investigadora postdoctoral de la Universidad Estadual Paulista, estudió las políticas de emigración adoptadas por los gobiernos portugueses durante la monarquía constitucional, la Primera República y el Estado Novo. Actualmente realiza investigaciones sobre la emigración contratada de portugueses a Brasil en el siglo XIX. Fue ganadora del premio Víctor de Sá de Historia Contemporánea en 2021 por su obra Los significados de la emigración portuguesa, discursos, normativas y políticas entre Portugal y Brasil entre 1835 y 1914. Premio que otorga la Universidad de Minho a jóvenes investigadores de Portugal y de los países africanos de lengua portuguesa residentes en el país o en el extranjero. Bueno, ahora sí, damos la palabra a Marina, va a hablar sobre la Revolución de Porto. Ella va a hablar en portugués, va a tratar de hacerlo lo más lento posible para que ustedes entiendan, y bueno, la dejo a Marina con ustedes. Bom dia a todas e todos. Peço desculpa antes de mais nada, vou falar em português. Meu espanhol não é muito bom, mas vou falar devagar. Se começar a falar muito rápido, porque às vezes me empolgo, podem pedir para ir um pouquinho mais devagar. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Comissão Cultural do Clube Português de Buenos Aires pelo convite para estar aqui de novo, já é a segunda vez. Agradecer a Aura pelo contato. E é isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acho que com os slides vocês conseguem acompanhar melhor e vão lendo e assim entendem melhor o que estou falando. Pronto. Eu escolhi falar sobre a Revolução Liberal do Porto. Não é um assunto muito conhecido mesmo aqui no Brasil. Sabe-se um pouco que tem alguma coisa a ver, fala-se muito, na verdade, sobre a vinda da família real para o Rio de Janeiro, em 1808. Sabe-se que isso teve alguma consequência e algo a ver com a Revolução do Porto, e que isso teve também a ver com a independência do Brasil em 1822. Né? Mas o que foi exatamente, o que aconteceu e os desdobramentos, sobretudo em Portugal, são pouco conhecidos. Eu costumo dizer que aqui no Brasil fala-se muito da história de Portugal até 1822. Depois disso, Portugal desaparece dos estudos nas escolas, sobretudo, e é como se não tivesse mais nenhuma conexão com o Brasil. Então, antes de mais nada, falar um pouquinho rapidamente sobre essa revolução. Eu vou voltar a ela, obviamente, mais adiante, tá? É uma revolução que se inicia no dia 24 de agosto de 1820, na cidade do Porto, que fica aqui. Tem uma importância fundamental nos destinos tanto de Portugal quanto do Brasil. Foi um levante promovido por um grupo social heterogêneo, composto por várias camadas sociais, muito influenciados pelo constitucionalismo de Cádiz, que imagino que vocês na Argentina conheçam um pouquinho melhor, né?
foi o movimento constitucionalista espanhol. E a Revolução do Porto, ela marca o fim do absolutismo em Portugal e o início de uma monarquia constitucional, com idas e vindas, como vamos ver. Para entendermos um pouco melhor, aqui eu tenho o manifesto que foi lido, né, escrito e lido pelos revolucionários de 1820. Não vou lê-lo todo, vou ler apenas um trechinho. Então, eles dizem: estancadas por tal modo as fontes da prosperidade nacional, devia ser e foi uma consequência necessária a perdição de nossos mais caros interesses. E para cúmulo de desventura, deixou de viver entre nós o nosso adorável soberano. Portugueses, desde esse dia fatal, contamos nossas desgraças pelos momentos que tem durado a nossa orfandade. Perdemos tudo. Então, aqui a gente já percebe o quanto essa revolução está ligada ao fato da família real ter saído de Portugal, ter saído de Lisboa e se deslocado para o Rio de Janeiro. Então, naturalmente, a gente precisa regressar a esse momento, né? E inserir a Revolução de 1820 numa temporalidade e numa geografia mais amplas, né? Então, antes de mais nada, é importante dizer que a Revolução de 1820 pode ser considerada parte daquilo que ficou conhecido na historiografia como Era das Revoluções. Quem cunha primeiramente esse termo é um historiador chamado Robert Palmer. Depois, essa expressão vai ser muito usada pelo historiador Eric Hobsbawm, bastante conhecido. Mas, basicamente, essa Era das Revoluções se refere, sobretudo, ao mundo atlântico. Se inicia no final do século XVIII, que é considerado aí um momento crítico da história dessa civilização atlântica, que se manifesta de forma diversa em diversos países, né? Essa Era das Revoluções ela vai ter repercussões em vários países, vai acontecer em vários países de formas diferentes, mas em todas elas marcadas, e aqui eu cito Palmer, por um novo sentimento de demanda de uma certa igualdade, ou pelo menos um desconforto com velhas formas de estratificação social e hierarquia formal. Como sabem, ou se não sabem, vou dizer agora, o absolutismo e o antigo regime são marcados por hierarquias sociais muito rígidas, né? E no século XVIII, com o crescimento do iluminismo, das ideias liberais, começa-se a haver um questionamento dessas hierarquias, né? A Era das Revoluções se inicia com a Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, depois com a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, e alcança também, né, as independências da América Hispânica. Em Portugal, essas revoluções, digamos assim, né, essa Era das Revoluções adentra o reino português e o Império Português pelas guerras napoleônicas. A chegada de Napoleão ao poder marca o fim da Revolução Francesa, e Napoleão, então, começa a tentar se expandir pela Europa, invade uma série de países, e Portugal fica ali numa situação tentando manter uma certa neutralidade para evitar que esses acontecimentos do norte da Europa reverberassem de forma negativa no Império Português. Porém, há uma questão aí, porque Napoleão determina um bloqueio continental, que significa que ele determina que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Se comercializasse com a Inglaterra, esse país seria invadido pelo exército napoleônico. Por que ele faz isso? Porque havia ali uma rivalidade pela hegemonia europeia com a Inglaterra. O exército francês era muito forte, mas o Napoleão não dispunha de uma marinha que pudesse fazer frente à marinha britânica. Ele não tinha como invadir a Inglaterra. Então, a forma de enfraquecer a Inglaterra seria determinando esse bloqueio continental. Portugal fica, então, numa situação ali complicada, porque tinha laços comerciais antigos com a Inglaterra, e começa-se, então, a perceber um risco do território do continente europeu ser invadido por Napoleão. Isso poderia significar a perda do território português para a Espanha e das colônias americanas para a França, das colônias portuguesas na América pela França. A invasão de Portugal, e aí fica essa dúvida, não é? Portugal acaba
percebendo que vai ter que tomar uma posição, não havia outra escolha. Há alguns ministros mais próximos do regente Dom João, né, que era o príncipe que estava de fato governando, que eram mais próximos da Inglaterra, portanto favoráveis a manter as relações comerciais com a Inglaterra, sabendo que isso significaria uma invasão francesa. Então inicia-se ali uma coisa, uma possibilidade, abre-se a possibilidade de transferir a corte, a capital do Império, para o Rio de Janeiro. Em 1807, enquanto ainda se discutia essa possibilidade, a invasão, o exército napoleônico adentra Portugal, e isso, obviamente, precipita um alinhamento de Portugal à Inglaterra e a mudança da família real para o Brasil, para a corte do Rio de Janeiro. Então, temos aqui uma imagem, né, desse embarque da família real no Porto, em Lisboa. Uma confusão, muitas pessoas. Quando a gente fala a vinda da família real, não é só da família, né? Não é só do rei, da Carlota Joaquim, da rainha, que era Dona Maria I, do Dom João, da sua esposa Carlota Joaquina e dos seus filhos, né? A gente está falando de toda uma corte. Chegam ao Rio de Janeiro, há estimativas de cerca de 10 mil pessoas chegando a essa cidade, né? E aí, então, se inicia, né, vem essa família para o Rio de Janeiro. Existe uma discussão se isso foi uma fuga, um pouco desorganizada, ou se foi o resultado de um plano bem feito, bem organizado. E se Dom João foi um covarde por ter fugido, ou se foi um herói por ter salvo a dinastia, né, e o império. Obviamente que a posição que cada um toma nessa discussão depende de onde está, se está no Brasil, se está em Portugal, e do momento em que essa discussão é feita, né? O movimento republicano em Portugal tendeu a responsabilizar Dom João, né, e a vinda da família real pela perda do Brasil. Mesmo aqui no Brasil, Dom João foi pintado muitas vezes como uma pessoa de gestos de maus hábitos, que comia frango com as mãos, portanto, há todo um imaginário que se construiu ao redor disso. Mas fato é que a ideia de mudar a capital do reino para a América não era nova, né? Ela já vinha sendo discutida desde o século XVI, na verdade, desde o período filipino, aquele momento em que Portugal e Espanha ficam unidos sob a coroa espanhola, né? Essa ideia ganha força no fim do século XVIII. Um dos grandes defensores dessa ideia é Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que vai vir a ser o Conde de Linhares, que era um ministro da Dona Maria. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho é um dos grandes nomes daquilo que se chama o reformismo ilustrado português, né? Que é um momento em que se pensa em um programa vasto de reformas para melhor administrar o império e para reduzir os pontos de atrito entre os interesses da colônia e os interesses da metrópole, né? Fim do século XVIII, sobretudo ali 1790, essa elite portuguesa ilustrada está vendo já, né, as consequências, o que já aconteceu nos Estados Unidos com a independência. Começa-se a ver que existe a possibilidade das colônias se tornarem independentes da metrópole. Inicia-se também o movimento da Revolução do Haiti, começa a Revolução Francesa, enfim, essa elite portuguesa está vendo isso tudo acontecer e está pensando em formas de evitar que isso aconteça no Império Português, né? Então, Dom Rodrigo vai pensar aí numa série de medidas, e ele tinha ciência, não só ele, mas toda uma elite que estava junto com ele, de que o Brasil era a parte mais importante do Império Português, economicamente falando, e pelo tamanho do Brasil, né, da América Portuguesa, em comparação mesmo ao próprio reino, né, a Portugal. Então, começa-se a construir uma ideia de uma unidade luso-brasileira, de um poderoso império, em que as diferentes partes do império estariam conectadas por aquilo que ele chama de um nexo feliz, né? Ou seja, não vai mais haver essa hierarquia entre a metrópole e a colônia, mas eles vão, né, essas duas partes vão conviver de uma forma harmoniosa, né? Para o Dom Rodrigo, que era um desses ministros mais alinhados com a Inglaterra, transportar a capital para o Brasil era uma saída mais digna do que aceitar as condições do inimigo, no caso, Napoleão, né?
De mais a mais, havia também um receio de que, com a invasão napoleônica, obviamente Napoleão tiraria a dinastia dos Bragança do poder, o rei português, né, a rainha portuguesa e o príncipe, e colocaria alguém de sua família, né, de seu interesse, como ele fez na Espanha. Então, acaba-se, de fato, escolhendo pela migração da corte para o Brasil como uma forma de salvar a dinastia e o império. E aí, com a vinda da corte, a família sai, né, a corte sai de Lisboa em novembro de 1807, chegam ao Brasil em janeiro de 1808. Dom João chega primeiro na Bahia, ele chega em 1808, e 1808, então, que é o momento da chegada da família real, se torna um marco de grande significado, tanto para a história do Brasil quanto para a história de Portugal. A primeira medida do Dom João, ao chegar à Bahia, foi a abertura dos portos. O que isso significa? Né? Bom, o Brasil, as diversas regiões do Brasil, como colônia de Portugal, não podiam comercializar diretamente com outros países. Né? Havia um monopólio de comércio com Portugal. Todo o comércio precisaria ser feito com Portugal, que era, portanto, um entreposto comercial obrigatório, tanto para as mercadorias produzidas no Brasil, quanto para a chegada de mercadorias, né, manufaturas, sobretudo, de outros países aos portos brasileiros. Né? E, logo a chegar, o Dom João assina, então, esse decreto da abertura dos portos. Também na historiografia, sobre isso, há diferentes interpretações. Né? Por muito tempo foi muito comum a interpretação de que isso teria sido uma exigência da Inglaterra, né? Que ajudou a família real a vir para o Brasil. A esquadra britânica escoltou os navios portugueses, né, que chegaram aqui. Então, seria uma forma de retribuir. Né? Há uma discordância com relação a isso, porque, na verdade, o que a Inglaterra queria era um porto específico para os seus produtos no Brasil. E isso não acontece, porque a abertura dos portos é para outros países, não especificamente para a Inglaterra. Né? Há alguns que dizem, bom, isso foi uma contingência externa. Por quê? Porque os portos de Portugal, devido à invasão francesa, estavam fechados. Não tinha mais como os produtos brasileiros irem primeiro para Portugal, para depois irem para outros países. Então, obrigatoriamente, esses portos teriam que ser abertos. Para um historiador português, isso não faz muito sentido, porque poderia ter sido utilizado os portos dos Açores, já que os Açores não foram ocupados. Né? Há também uma interpretação de que isso, na verdade, atendeu aos interesses brasileiros. Né? Quando Dom João chega, a elite brasileira, né, sobretudo ali na Bahia, se queixa de que os produtos produzidos aqui no Brasil estavam parados no porto, porque não tinha como serem exportados para Portugal. Então, que há uma pressão da elite brasileira, a elite produtora, né, brasileira, para a abertura dos portos. Há ainda quem diga, quem elabora o decreto é o Visconde de Cairu, que era um liberal, muito influenciado pelos ideais do liberalismo de Adam Smith, que teria, então, acreditava no livre comércio e teria influenciado Dom João. Né? E há também uma discussão se isso é de fato uma ruptura, porque há quem diga que, na verdade, ainda que de forma ilegal, já havia um comércio do Brasil com outros países. Seja qual for a interpretação que se adote, fato é que o Rio de Janeiro se transforma na corte real. E para isso é necessário reconstruir essa cidade. O Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena, colonial, com pouca infraestrutura, que agora ganhava, né, o estatuto de corte, de metrópole. Portanto, há uma série de transformações urbanísticas que são feitas na cidade do Rio de Janeiro, né? Uma cidade que cresceu muito, que o comércio aumentou muito, foram construídos edifícios públicos, instaladas academias reais, a Academia Real de Belas Artes, por exemplo. Há uma duplicação de instituições públicas, então instituições públicas que existiam em Lisboa vão ser replicadas no Rio de Janeiro. Para melhorar essa cidade, dar um ar de civilização europeia para o Rio de Janeiro, vão ser recrutados muitos artistas. É muito famosa a chegada ao Brasil da missão artística francesa,
já depois do fim da guerra, naturalmente, né? Dentre os quais o grande nome é o Debré, que pintou muito, ele é responsável por muitas das pinturas e das imagens da iconografia que temos do Brasil nesse período do século XIX. Mas há algumas contradições, né? A chegada dessa grande quantidade de gente levou também ao aumento da escravidão no Rio de Janeiro, né? Só que essa escravidão contrastava com essa imagem de uma capital europeia, né? Os europeus há muitos relatos de europeus chegando ao Rio de Janeiro, muito espantados com a quantidade de africanos que viam nas ruas, né? Então há todo um processo ali para tentar controlar essa grande quantidade de escravizados na cidade, de puni-los, né? E de tentar, digamos assim, dar a essa escravidão um ar menos chocante, né? Então, há um processo, digamos, de tentar embelezar isso, né? Há todo um processo para uma série de normas para andar com os escravizados nas ruas, o tipo de vestimenta, né? Isso também que se torna uma coisa de status, então aqueles senhores que andavam com escravizados bem vestidos eram mais bem vistos. Enfim, há todo um esforço para ocultar e higienizar a brutalidade da escravidão. Outra coisa que marca esse período é a construção de arquitetura efêmera. O que é arquitetura efêmera? São aquelas construções feitas com materiais pouco duráveis, né, que vão ser demolidos, destruídos após o momento, né, de uso. Então, há uma construção grande de arquitetura efêmera para receber a família real. Depois, por exemplo, para o casamento do Dom Pedro, para a aclamação do Dom João VI, que é coroado no Brasil. Enfim, uma série de coisas que... E aí tem uma discussão que é, bom, ela é efêmera porque porque a corte não pretendia ficar aqui por muito tempo, então não precisava de uma arquitetura mais estável. Há quem diga que é porque não tinha dinheiro para fazer, para grandes construções, né? Mas há uma análise que eu gosto muito, de que, na verdade, essa arquitetura efêmera não era uma coisa específica daqui, desse momento, né? Isso já acontecia em vários lugares, na Europa, inclusive. Então, não tem a ver com o fato da corte pretender ou não ficar aqui de forma definitiva. Isso tem muito a ver com tirar um pouco a cidade da normalidade, construir uma coisa diferente, atrair as pessoas, e nesses momentos, então, mostrar a grandiosidade da corte, da família real, enfim, né, a criação de uma sociedade de corte mesmo. Né? Bom, como eu já falei, né, a interpretação desse período varia, se estamos no Brasil ou em Portugal. No Brasil, 1808 é tido já como marco da emancipação do Brasil. Né? O Brasil perde o estatuto de colônia a partir de 1808, até porque há um deslocamento do eixo do poder. Né? Como é que a colônia, na verdade, a colônia se transformou na metrópole. Né? Então, oficialmente, o Brasil deixa já de ser colônia. Né? Também, nesse período, ocorre uma disputa da elite local, sobretudo dessa região do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né, dessa região mais próxima à corte, para se aproximar do rei e conquistar benesses reais. Daí essa imagem que eu tinha no slide anterior, que nada mais é do que essa elite brasileira, né, indo oferecer serviços ao Dom João para ganhar benesses, títulos de nobreza, enfim. Né, coisas que eram importantes nesse momento do absolutismo. Uma coisa que é importantíssima da gente observar é que muitos desses indivíduos dessa elite local que se aproximam do Dom João eram grandes negociantes do Rio de Janeiro e grandes traficantes de escravizados. Então, quem oferece, por exemplo, o palácio onde a família real vai se instalar quando chega é um grande traficante de escravizados. Né? Isso faz com que essas pessoas se aproximem muito do centro de poder. E isso vai ter uma influência enorme quando a gente for pensar no processo de construção do Estado brasileiro após 1822. Né? Não é à toa que a escravidão permanece no Brasil. Então, porque são esses indivíduos que estão ali próximo ao governo e que vão depois pensar muito no destino do país. Né? Mas, enfim... Eles, então, oferecem, inclusive era essa elite que tem capital, que tem dinheiro, que é uma coisa que a corte nesse momento não tinha, os cofres portugueses estavam completamente esvaziados, então precisavam desse dinheiro oferecido por esses traficantes para construir a cidade, para fazer todas aquelas obras que eram necessárias. Né?
E aí, então, obviamente, isso também fortalece um pouco o poder do rei, o poder simbólico do rei, né? Você oferecer dinheiro ao rei é uma forma de dizer, olha, o rei é muito importante e ele quem tem o poder para nos, enfim, melhorar a nossa condição social, né? Elevar o nosso estatuto social. Uma outra coisa, então, e obviamente é essa elite do Centro-Sul que assume, então, a primazia, né, nesse momento. Mas há também uma coisa muito interessante, que é um encontro entre essa nobreza que vem de Portugal, essa nobreza migrada, e as classes residentes endinheiradas. Então, há um encontro, digamos assim, do capital com o estatuto da nobreza, né? E acontece nesse processo algo que uma historiadora brasileira denominou de interiorização da metrópole. Né? Então, basicamente, nessa fusão dessas elites de Portugal e do Brasil, acontece que os interesses se misturam, né? Isso é importante de pensar, porque por muito tempo se pensa a independência do Brasil, como resultado de uma disputa entre a colônia e a metrópole. Mas, ora, o Brasil já não era colônia, né? Essas elites têm interesses em comum, né? Começa a ficar muito evidente que essa elite que vem de Portugal tem interesse em ficar no Brasil. Eles começam a investir junto com esses grandes traficantes e negociantes em muitas coisas aqui, né? Em fazendas, enfim, né? Então existe essa mistura dessa elite, né? E também, quando ela usa essa expressão interiorização da metrópole, significa que há um recrudescimento dos processos de colonização. Como assim? Né? Ora, o poder está concentrado no Rio de Janeiro. O Brasil é muito maior do que o Rio de Janeiro. Há muitas outras províncias, outras capitanias, que até então se relacionavam diretamente com Portugal e não entre si. Agora, elas passam a ser subordinadas ao poder que está no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro se torna, de certa forma, a metrópole dessas outras colônias, dessas outras províncias do Brasil. Né? Isso vai gerar, inclusive, um descontentamento muito grande, que leva à eclosão de uma revolta em Pernambuco em 1817, justamente contra essa centralização do poder no Rio de Janeiro e contra os impostos que começam a ser cobrados, né, dessas outras províncias para financiar a corte no Rio de Janeiro. Tá? Quais são as consequências para Portugal da vinda da família real? Em primeiro lugar, as exportações para o Brasil caem, porque os portos foram abertos, e da mesma forma, as importações de produtos brasileiros em Portugal também caem. Né? O que significa que Portugal perde o lugar privilegiado de entreposto comercial entre o Brasil e o restante da Europa. E com isso, obviamente, isso afeta muito os comerciantes que ficaram em Portugal, que não vieram com a família real para cá. Né? Fim da guerra, em 1800, quando sai, né, quando o exército napoleônico deixa Portugal, e depois, em 1815, com o Congresso de Viena, existe uma rápida recuperação de Portugal, né, porque os demais países da Europa saem muito enfraquecidos desse processo, e Portugal tinha uma frota mercante que ajudou ali a fazer o comércio desses outros países, enfim, a restabelecer essas rotas comerciais, mas isso dura pouco. Em 1819 se estabelece uma crise econômica e esse comércio entre Brasil e Portugal entra de vez em declínio, né, com grandes prejuízos aos setores mercantis. Existe a impossibilidade também de competir, dos produtos portugueses competirem com os produtos ingleses que estão entrando no Brasil. Né? Há relatos interessantíssimos do impacto dessa abertura dos portos e da chegada de produtos que, inclusive, eram absolutamente desnecessários no Brasil, como, por exemplo, patins de patinação na neve, né? Que obviamente não existem no Brasil. E há relatos de que as pessoas tiravam a lâmina do patins para fazer maçanetas, por exemplo, para a porta, enfim, porque aquilo não tinha uso no Brasil, como é evidente. Né? Mas isso tudo leva a uma crise econômica em Portugal, a uma subordinação política de Portugal tanto ao Brasil, que é onde agora está o centro do poder, quanto à Inglaterra, porque quem fica administrando o reino é a Inglaterra, no limite, né? E uma subordinação militar. Também os soldados, enfim, portugueses começam a ser preteridos pelos ingleses. Né? Então, isso tudo gera um sentimento de humilhação e decadência em Portugal. Né?
e alguns acontecimentos pioram essa sensação, né? Então, por exemplo, em 1818, Dom João VI é aclamado rei no Rio de Janeiro, né? Isso é uma coisa inédita, um rei europeu ser coroado na sua ex-colônia, nos trópicos, né? Outra coisa que né, faz crescer esse sentimento é que em 1815, quando acontece o Congresso de Viena, que é a reunião dos países europeus pós fim das guerras napoleônicas, né, para tentar reorganizar a ordem europeia e restabelecer as antigas dinastias nos seus respectivos tronos, restabelecer o antigo regime, o absolutismo. Nesse momento, Portugal participa, mas muda o estatuto, né? Então deixa de ser Portugal e passa a ser Reino Unido de Portugal, de Brasil, Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil se torna reino, oficialmente, agora acabou mesmo, já não é mais colônia. Tá? Então, isso tudo vai gerando uma insatisfação em Portugal, que vai eclodir, então, vai resultar na Revolução Liberal de 1820. Como eu já falei, as camadas sociais que fazem essa revolução, elas são muito heterogêneas, são comerciantes, magistrados, militares. O principal mentor dessa revolução e que redige, né, o manifesto é o Manuel Fernandes Tomás, que é um magistrado, ele não é um militar, muito embora a revolução tenha se iniciado com um pronunciamento militar, mas quem assume as rédeas logo de início são os civis. Né? O pronunciamento esclarece as intenções dos revoltosos. A principal delas era substituir o governo em Lisboa, que era um governo de regência, né, colocado ali pela Inglaterra, enfim, muito subordinado, né, à Inglaterra, substituir essa regência por um governo provisório composto pelos revolucionários, que iria convocar as cortes para elaborar uma constituição. Né? E aqui a gente vê, então, o caráter liberal, do ponto de vista político, né, de acabar com o absolutismo e instaurar, então, um regime constitucional. Tá? A revolução precisou ser justificada e argumentada em proclamações, manifestos, ofícios. Então, é um momento que há a expansão da esfera pública, né, da opinião pública. As pessoas começam a discutir o assunto. Né? A regência reage contra, obviamente, a revolução, num primeiro momento, mas depois vê que não ia adiantar e acaba tentando conciliar, mas aí já é tarde demais. Em setembro, a revolução chega ao Porto, no Rossio, em Lisboa. A população reconhece o governo interino do Porto, que adentra em Lisboa no dia 1º de outubro de 1820. É um momento de explosão de ideias, de programas, de reformas políticas, né, de muitas expectativas com relação ao futuro, mas a verdade é que o governo conseguiu conduzir essa revolução com muita cautela. Havia um grande medo de que a revolução se radicalizasse, como aconteceu na França, né, que num dado momento, a Revolução Francesa se radicaliza muito, a fase jacobina, né, então havia um medo de que isso acontecesse. Por isso, tem um historiador português que vai dizer que é uma revolução meio inacabada, porque tem muitas coisas que permanecem do antigo regime, de certo modo, justamente por isso, porque foi uma revolução que tentou conciliar o máximo possível para que ela não se radicalizasse. Tá? Aqui a gente tem essa imagem, eu vou tentar ampliar ela, porque eu acho ela muito boa. Vamos ver aqui. Pronto, essa é uma imagem que representa, de certo modo, esse momento, né, um momento revolucionário. Aqui a gente tem um grande arco triunfal, por onde entra o exército que está vindo do Porto, né, eles estão entrando em Lisboa. A gente tem aqui uma representação das duas cidades, Porto e Lisboa, dando as mãos como uma forma, né, de unificar esse país em torno desses novos ideais. Aqui existe uma alegoria, né, dos nomes que vão compor a Constituinte e elaborar essa Constituição. Aqui é uma alegoria da história sendo escrita e da importância desse episódio para a história de Portugal. Aqui a gente tem os nomes dos principais heróis da Revolução, tanto do Porto quanto de Lisboa. Aqui o Dom João, sustentando ele os nomes dos principais revolucionários, dos heróis do Porto,
né? E é uma coisa importante da gente perceber que a Revolução nunca, em momento algum, ameaçou nem a dinastia de Bragança, nem o reinado de Dom João, e nem a Igreja Católica, né? Então, nesse ponto, é uma revolução muito cautelosa, né? Que não pensou em momento algum em decapitar o rei, por exemplo, como aconteceu na França, né? Há aqui uma alegoria da dinastia, justamente, né? E então de um compromisso dos revolucionários com a sucessão de poder, né, do poder real. Tá? Então, essa é uma imagem desse momento. Né? E aí existe uma discussão, a partir de então, sobre o regresso da família real, porque essa vai ser uma das reivindicações dos revolucionários. Né? A família real, a corte, precisam regressar a Lisboa. Né? E o Dom João precisa jurar a Constituição, né? Convocar as cortes e jurar a Constituição que fosse feita pelos constituintes. Né? Isso gera uma grande discussão sobre as consequências desse retorno. Né? Havia um temor de que se Dom João VI regressasse, se iniciasse no Brasil um momento análogo ao que já acontecia nas colônias hispânicas, né, que já iniciava o seu momento, a sua onda de independências. Então, há uma proposta de que a solução seria Dom João permanecer no Brasil e Dom Pedro regressar. Havia quem defendesse que o rei cedesse completamente às imposições do constitucionalismo, voltasse toda a família real. Outros rejeitavam qualquer concessão, achavam que que a revolução ia morrer por si só. Mas o retorno se define quando chega à corte as notícias de que algumas províncias do Brasil estão aderindo ao movimento revolucionário. Isso gera um receio, então, de uma adesão dessas províncias às cortes em Lisboa e, portanto, um enfraquecimento do poder e um enfraquecimento do império. Né? E aí, então, se decide que Dom João VI vai regressar ao Brasil, mas a solução que ele encontra é manter Dom Pedro no Brasil. Seu filho, Dom Pedro, fica no Brasil. Tá? E aí a família, então, regressa a Lisboa. E aí se iniciam as cortes de Lisboa, né, que justamente é a reunião de representantes das diversas províncias, inclusive do Brasil, para elaborar essa Constituição. Tá? Essa experiência, assim como a experiência de Cádiz, tinha o dilema de construir a unidade do Império, garantindo demandas autonomistas. Né? Então, uma disputa ali por, bom, a gente está todo mundo unido sob uma mesma coroa, não é? Sob ideais comuns, mas existem especificidades. Tá? Na busca por esse objetivo, surgem projetos contraditórios. Tá? É importante dizer que os deputados que vão das províncias do Brasil, eles chegam depois, as cortes já tinham se iniciado, mas eles chegam às cortes justamente com esse objetivo de manter a unidade. Não havia ainda uma ideia de independência, de separar Brasil e Portugal. Tá? Porém, quando esses deputados vão chegando, eles se deparam com uma proposta integracionista elaborada pelo grupo do Fernandes Tomás, que é o mentor da Revolução de 1820, que propunha que a nação fosse una e indivisível, que os deputados reunidos em Lisboa eram representantes da totalidade da nação, portanto, eles poderiam elaborar leis e legislar sobre o Brasil, mesmo que não tivessem os deputados brasileiros lá. E o executivo, o poder, seria exercido pelo rei e pelos seus ministros em Lisboa, sem possibilidade de delegação dos poderes, ou seja, todo o poder estaria concentrado em Lisboa. Né? Isso significava o quê? Tirar todo o aparato institucional que havia sido implementado no Rio de Janeiro durante o período joanino. Né? Isso começa a gerar um certo desconforto. Há uma série de projetos, inclusive dentro de Portugal, nem todos são favoráveis a essa ideia. Né? Surge, enquanto as cortes, né, só para a gente entender que as cortes estão lá, reunidas em Lisboa, composto, né, pela elite política do país, de Portugal e também do Brasil, mas aqui no Brasil muita coisa está acontecendo, né? A população está nas ruas discutindo, também há aqui uma ampliação da opinião pública e do espaço de discussão,
E há aqueles favoráveis ao absolutismo, contrário às cortes, aqueles favoráveis, enfim, isso também gera uma série de conflitos, né, muitas vezes violentos no Brasil. E há, em Portugal, nas cortes, quem defenda mandar uma intervenção armada para o Brasil, o que desagrada os deputados brasileiros, que acabam, então, aderindo a essa ideia desse projeto integracionista, sobretudo os representantes de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Tá? Qual era a alternativa a esse projeto integracionista, mesmo por parte de deputados portugueses? A defesa da autonomia das províncias. Uma outra coisa que é importante de dizer é que nas cortes vai ser discutido como seriam regidas as relações econômicas entre Portugal e Brasil. E uma proposta que se estabelece é que fosse uma relação entre Portugal e Brasil, do ponto de vista econômico, fosse como as relações das outras províncias de Portugal entre si e com Lisboa. Ou seja, um mercado único privilegiado, certo? Para o transporte, para as mercadorias entre Brasil e Portugal. Isso vai gerar uma ideia de que, uma retórica, que por muito tempo foi muito comum, mesmo na historiografia, de dizer que o objetivo de Portugal era recolonizar o Brasil. Não era exatamente, era levar a ideia de igualdade ao limite. Mas ao levar essa ideia de igualdade ao limite, deixava-se de levar em conta as especificidades do Brasil. E aí, então, em fevereiro de 1822, chegam às cortes os deputados paulistas, que levam um programa elaborado por José Bonifácio. José Bonifácio é outro grande nome daquele reformismo ilustrado do fim do século XVIII. Vai ser chamado, conhecido como patriarca da independência do Brasil. E ele elaborou um projeto que era uma integração federativa, ou seja, Brasil e Portugal estariam unidos pela mesma coroa, porém, o Brasil teria o seu próprio centro de poder executivo e teria também a sua própria assembleia, enfim, para elaborar as leis que diziam respeito especificamente ao Brasil. Portanto, seria esse projeto federativo. Né? Eles vão defender que há especificidades, há diferenças, e que, então, isso levaria à necessidade de legislações específicas para cada uma das partes. A ideia aqui é de que essa unidade do império dispensava a centralização administrativa. Ela não era necessária. Tá? Essa proposta de São Paulo, inclusive, gera desconfiança nos representantes de outras províncias do Brasil. Né? Aquela ideia que eu falei já de que Pernambuco, por exemplo, em 1817, estava descontente com a centralização do poder no Rio de Janeiro. Há uma desconfiança das outras províncias. Né? E aí esses deputados paulistas vão cedendo a reivindicações autonomistas dessas outras províncias. Né? E começam a dizer, não, a gente depois vai elaborar uma constituição própria para o Brasil, né, em que a gente discute aí as autonomias, né, os poderes de cada uma das províncias. Porém, nesse processo, crescem as tensões entre as cortes e Dom Pedro. Né? As cortes, em Lisboa, exigem que Dom Pedro regresse, porque justamente para que aquele projeto integracionista, né, fosse adiante, era necessário que Dom Pedro e que todo o aparato institucional do Rio de Janeiro deixasse de existir, voltasse a Portugal. No Brasil, há uma demanda para que Dom Pedro fique. Né, e aí faz-se um grande abaixo-assinado, pedindo a permanência do Dom Pedro, até que acontece o dia do fico, né, que é o dia que ele fala, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Né? Isso, obviamente, aumenta as tensões com as cortes em Lisboa. Essa tensão piora progressivamente, há uma série de medidas que o Dom Pedro vai tomando aqui que desagradam. Dentre elas, a concordância de Dom Pedro com a elaboração, com a abertura de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Nesse momento, as cortes praticamente dizem chega e ordenam o regresso de Dom Pedro ao Brasil. A Portugal, né? O regresso imediato. E aí, sabendo disso, acontece o 7 de setembro, que é o momento em que ele proclama a independência. Tá? Nesse processo, as cortes enviam tropas para a Bahia, que é onde estava acontecendo uma série de conflitos. Né? Isso acelera a aproximação dos deputados do restante, né, das províncias aos deputados de São Paulo, porque eles acham que esse envio de tropas é uma ingerência da metrópole. Né? E aí a separação política começa a ganhar corpo, a ganhar forma.
né? E aí, mas é uma coisa também interessante de dizer, é que essa separação ela ganha muita forma mais fora das cortes do que dentro, né? Os deputados ali nas cortes ainda estavam tentando garantir essa unidade, né? Esses deputados, mesmo os que vão do Brasil, foram formados naquela geração do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, acreditando na possibilidade da construção de um poderoso império, né, o que unia Brasil e Portugal. Bom, nesse quadro todo, o 7 de setembro, na verdade, foi mais um episódio de um processo longo e amplo, né? Na verdade, há quem diga que a independência do Brasil, na verdade, foi uma secessão, porque oficialmente já estava, né, já não era colônia. Há uma ideia também de que a independência do Brasil, óbvio, por comparação com a da América Hispânica, teria sido muito pacífica, mas houve uma série de revoltas e de dissidências nas províncias, sobretudo Maranhão, Pará e na Bahia, né? Na Bahia, até hoje, o 2 de julho de 1823, que é a data da independência da Bahia, é comemorada. 3 dias atrás houve uma grande festa, é feriado na Bahia. E por que a Bahia, né? Porque é isso, as cortes mandaram, de fato, tropas portuguesas para a Bahia e lutaram contra as tropas portuguesas, escravizados, ex-escravizados, indígenas, enfim, a população. É aonde a independência ganha um caráter mais popular, né? No restante do país, enfim, foi uma coisa meio feita de cima para baixo, né, das elites. Mas na Bahia é onde a independência ganha realmente esse caráter popular. Pois bem, independente, né, tendo se tornado independente o Brasil, o que acontece em Portugal, né? Eu já vou falar um pouco mais disso, mas uma coisa que é importante de dizer é, nem tudo se resolve em 1822, né? Muito em 23, né, se a gente pensar na Bahia, há um longo processo de reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal, né? Portugal por um bom tempo vai se opor e se negar a reconhecer essa independência. Quem vai intermediar esse processo vai ser a Inglaterra, só que a Inglaterra impõe uma série de condições ao Brasil para fazer, né, para ter esse papel intermediário. Uma das exigências da Inglaterra era o fim do tráfico de escravizados, né? A Inglaterra já tinha encerrado o fim do tráfico para suas colônias em 1807 e vinha, por uma série de razões, que não vou discutir agora, mas enfim, pressionando os países que se tornavam independentes a abolirem o tráfico. Tá? Mas, enfim, o que acontece em Portugal nesse meio tempo? Né? Bom, em 1822, a Constituição Liberal, né, de 22 é aprovada, porém, a rainha Carlota Joaquina se recusa a jurar a Constituição. E com isso ela arregimenta ao redor dela os absolutistas e todos aqueles que se opunham, né, a uma Constituição liberal. E aí se inicia uma série de golpes contra-revolucionários, né? Um em 1823, em abril, depois em maio acontece a Vila Francada, um episódio famoso, em que o golpe militar é chefiado por Dom Miguel, que é o irmão do Dom Pedro. Então, o Dom Miguel vai ser, e vai dar início a um período chamado de miguelismo, né? De um movimento, na verdade, chamado miguelismo, que é a tentativa, então, de restabelecer o absolutismo em Portugal. Ao mesmo tempo, nesse período, é importante dizer que em 1820, também na Espanha, se inicia um movimento liberal, e também em 1823, esse triênio liberal na Espanha acaba com o restabelecimento do absolutismo. Então, a gente percebe que há aí um paralelismo, né, entre aquilo que acontece nos dois países da Península Ibérica. Em 1824, Dom Miguel dá um novo golpe, inicia um processo de prisões, perseguições, muitos liberais se exilam. Tá? Mas, no fim, Dom João consegue restabelecer o liberalismo, envia Dom Miguel para o exílio, ele vai passar um tempo em Viena, porém, em 1826, morre Dom João VI. E aí se inicia um problema sucessório. Por quê? Porque o sucessor natural seria o filho primogênito, que era Dom Pedro, que nesse momento já era imperador do Brasil. E no Brasil havia muita desconfiança de que Dom Pedro reunificasse Brasil e Portugal. Então, pressionado, né, Dom Pedro, que aliás, é importante dizer, é uma figura dúbia, porque no Brasil ele é considerado um absolutista, em Portugal ele é considerado um liberal, né?
Por que no Brasil ele é considerado um absolutista? Porque ele encerra, as cortes começam, a Assembleia Constituinte no Brasil, em 23, começa a elaborar uma Constituição liberal, ele acha que está liberal demais, fecha a Assembleia Constituinte e impõe, né, outorga uma nova Constituição para o Brasil, menos liberal. Né? E se inicia aí uma série de disputas entre a Assembleia, né, o Poder Legislativo e o Executivo, na figura do Dom Pedro. Mas, enfim, em 1826, Dom João VI morre, Dom Pedro outorga uma nova carta constitucional, em 26, menos liberal, é uma tentativa de acalmar os absolutistas, né? Ela é liberal ainda, mas ela é menos liberal. A Carta de 26 é a que vai ter maior duração, ela vai deixar de existir, né? Ela vai estar em vigor aí até a proclamação da República, em 1910, com algumas idas e vindas curtas. Né? Mas, enfim, ele outorga essa Constituição, oferece uma Constituição para Portugal e abre mão do trono de Portugal, em nome da sua filha. Então, ele diz, olha, eu não vou ser o rei de Portugal, a rainha de Portugal vai ser minha filha, Maria da Glória. Porém, Maria da Glória era menor de idade, não podia assumir o trono. E aí ele faz um acordo e fala, bom, o regente da Maria da Glória vai ser o Dom Miguel, que vai ter que se casar com a minha filha. Dom Miguel concorda, e Dom Miguel tem que jurar a Carta de 26. Num primeiro momento, Dom Miguel concorda, porém, ele acaba usurpando o trono, e em 1828 ele é aclamado rei. Então, se inicia aí um período de absolutismo, um período de contra-revolução. E aí, novamente, um grande processo de exílio, muitos liberais vão para Londres, depois vêm para o Brasil, outros vão para a França, né? E aí, no exílio, esses liberais vão tentar reorganizar e voltar a Portugal e restabelecer o liberalismo em Portugal. Essa imagem aqui, a gente tem o Dom Miguel, com a coroa na cabeça, o Dom Pedro, os dois brigando, como se fossem dois irmãos, duas crianças irmãs brigando entre si, e aqui apoiando o Dom Miguel está o czar da Rússia, que era, né, membro da Santa Aliança, favorável ao absolutismo, e aqui o Dom Luís, rei da França, a quem o Dom Pedro recorre para restabelecer o liberalismo em Portugal. E, bom, onde é que a resistência liberal vai ser mais forte? Na Ilha Terceira, nos Açores. Né? É o único lugar onde o governador não se rende ao absolutismo. Né? O governo se mantém fiel à causa liberal, e a cidade de Angra, que não se chamava Angra do Heroísmo ainda, era só Angra, torna-se sede de uma junta provisória em nome de Maria da Glória. Né? Então, a partir dali, vai se organizar um governo liberal de Portugal, né? Então, basicamente, você tem dois governos, um em Lisboa, absolutista, e outro na Ilha Terceira, liberal. Isso vai, obviamente, gerar uma guerra, né? Vai se iniciar ali uma guerra entre os dois irmãos. Em 1829, o Dom Miguel envia tropas para Angra do Heroísmo, né? Na verdade, para a Ilha Terceira, para tentar destituir o governo liberal. Existe um desembarque fracassado, eles não conseguem, né? Eles são derrotados na praia, na verdade, na cidade de Vila da Praia, que a partir daí passa a se chamar Praia da Vitória, porque significou a vitória dos liberais. Né? Inclusive, Angra passa a se chamar Angra do Heroísmo a partir dessa vitória dos liberais. Né? Em 1831, o Dom Pedro renuncia ao trono brasileiro por uma série de razões que estavam acontecendo aqui no Brasil, uma série de desavenças entre ele e as elites brasileiras. Dentre elas, devido justamente ao fato de que Dom Pedro estava muito preocupado com a guerra que estava acontecendo em Portugal e com a sucessão da Maria da Glória, e mandando dinheiro e armando um exército liberal no Rio de Janeiro. Enfim, isso gera uma série de rusgas no Brasil, e Dom Pedro acaba, então, abrindo mão do trono do Brasil, em nome do seu filho, Dom Pedro, que também era menor de idade, na verdade era uma criança nesse momento, então vai se iniciar no Brasil um outro período, né? Mas ele regressa, então, vai para a Ilha Terceira, chega em 32, a Ilha Terceira, e aí ele organiza o Exército Liberal, que vai conseguir conquistar as demais ilhas dos Açores, né? Eles entram na Ilha de São Miguel, enfim, e a partir daí se organizam para entrar no continente e reconquistar o continente em 1834. Quando acontece a Convenção de Évora Monte, que confirma a derrota do Dom Miguel
enviado novamente para o exílio. Isso não significa o fim do miguelismo, né? Ainda vai ter por algum tempo ali essa ameaça de volta do miguelismo, de Dom Miguel voltar a Portugal, enfim, né? Mas aí, 1834, de fato, marca o início desse período liberal. Não significa o restabelecimento da paz em Portugal, né? Porque depois o Dom Pedro também morre. Vai haver ali uma disputa entre aqueles que são chamados de cartistas, que são os favoráveis a essa carta de 1826, outorgada por Dom Pedro, menos liberal, e aqueles chamados vintistas, que são os adeptos da Constituição de 1822, elaborada pela Assembleia, né? Mas, e essa confusão toda, digamos assim, em Portugal, a estabilidade política volta em 1850, apenas com a regeneração. Tá? Era isso, mas aí tudo isso já daria outra aula. Tá? Era isso, já falei demais. Então, muito obrigada. Dúvidas e, enfim, estou aqui à disposição para responder. Hice un comentario en el chat sobre que hay una película que para quien no conoce mucho es Carlota Joaquina, que sirve mucho para entender, aunque tiene otro tenor, pero para entender ese contexto de la llegada de la corte a Brasil, de la figura de Carlota Joaquina, porque es una figura muy especial, está muy estereotipado, pero creo que Marina puede servir para quien está empezando a interesarse en ese tema, ¿no? Sim, é um pouco aquela ideia que eu falei, não é, da representação da família real, né? Mas sim, acho que cumpre esse papel de... Esa es la idea, ¿no? Muy divertida eso, o sea... Y también agregué ahí que esta semana Lula da Silva reivindicó el día 2 de julio, que es lo que comentó Marina, que Bahía se termina de independizar el 2 de julio y quiere colocar ese día como un día también tan importante como el 7 de septiembre, ¿no? Hay otra persona que también pidió, activen el micrófono y pueden preguntar o comentar directamente. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a Marina, muy esclarecedor. Yo soy profe de historia y siempre trabajo el contexto para pensar la revolución, lo que pasa en Brasil, cómo Pedro después toma el poder y cómo arranca cuando Juan y Carlota se van para Río de Janeiro, ¿no? Y los pibes muchas veces dicen, vamos a echar el clima, las playas, no, era un contexto muy complejo, y está bueno que lo piensen así, y cómo vuelve después, porque la ola liberal de los años 20, 30, 48 después en Europa, va a pensar, y trataba de ir siguiendo acá desde el idioma, la última etapa, cuando ya vuelve Pedro, ya es una etapa, ¿no?, de recuperación desde el liberalismo, porque estaba ahí, a la sombra de la Santa Alianza, ahí me quedo dando vuelta. Pero muy esclarecedor también. Quería pensar eso, a partir del 34, cuando ya Don Miguel se va al exilio, cómo cierra, que me costó eso, esa última parte. Acho que ouvimos mais perguntas. A ver si hay alguien más que quiere intervenir y si ahí le damos la palabra a Marina después de esta primera ronda de preguntas. Yo simplemente señalar que me llamó la atención que pareciera, y esto también es una pregunta entonces, que los principales motivos que van generando como el clima revolucionario son más bien económicos o intereses económicos políticos, disputas de poder, cuestiones de humillación, frustración, y que las ideas liberales aparecen después coronando los procesos, como que se introducen más tarde, pero que no son como motor o no aparecen, por lo menos en la presentación, como un motor principal de los acontecimientos, ¿no? No sé si es así o yo interpreté mal lo que fuiste comentando. Si querés, podés já responder a todas as intervenções. Obrigada pelas perguntas. Se entendi bem da questão do Pablo, ele quer saber sobre pós-1834, não é? O que acontece a seguir, quando Dom Pedro regressa a Portugal. Pronto, inicia-se de fato um período liberal,
de novo, digamos assim, com menos transformações do que muitos esperavam naquele momento, né? E não é à toa que vai haver essa disputa entre aqueles mais radicais, os liberais mais radicais e os menos radicais, né? O liberalismo, na verdade, a gente deveria usar no plural, né? São os liberalismos. Há muitas disputas nesse momento em torno do que é o liberalismo, né? Uma das grandes disputas, por exemplo, entre os cartistas e os vintistas, é da onde emana, de fato, o poder real, né? Se é um poder que vem pela dinastia, pelo fato, né, de ser, enfim, ou se o poder vem da nação, se quem dá o poder ao rei é a nação e, portanto, as cortes, né, como representantes dessa nação. Enfim, isso são grandes discussões, inclusive em torno das ideias do liberalismo, né? Mas, como eu disse, Dom Pedro morre, se inicia um novo momento, com muitas... é um período muito conturbado, né? Em 36, os vintistas, que vão ser os setembristas, tomam o poder novamente, em setembro, com algumas figuras importantes, né, do liberalismo. Depois, em 1842... os cartistas, né, os adeptos da carta, inclusive em 36, quando os setembristas chegam ao poder, eles restabelecem a Constituição de 1822, elaboram uma nova constituinte para elaborar uma nova Constituição em 1838, porém, em 1842, há uma nova revolta, voltam os cartistas para o poder. É um período, inclusive, de muitas revoltas populares, é um momento que o miguelismo volta a pairar, né, sobre Portugal, há um receio muito grande. Enfim, isso tudo vai exaurindo, digamos assim, tanto a população do ponto de vista, né, de um cansaço com tantas mudanças, mas também exaure do ponto de vista econômico. Então, chega-se a um entendimento, num dado momento, de que não, é necessário reorganizar, unir novamente os liberais. Em 1850, então, a carta volta, né, a carta de 1820, na verdade, ela volta em 42, mas em 1850 ela sofre uma pequena reforma que vai, digamos assim, acalmar um pouco essa disputa entre liberais mais radicais e menos radicais, né? E aí é um momento também que se inicia um desenvolvimento econômico de Portugal, porque, bom, resolvidas as tensões políticas, se inicia o período do fontismo, que é a chegada ao poder de um ministro, que era o Fontes Pereira de Melo, que vai tentar industrializar e desenvolver o país, né? Então, é o momento da construção das vias férreas, enfim, né? Portugal continua sendo um país periférico, de menor importância na Europa, mas... e há também, nesse período, uma coisa que eu não falei, da questão da África, né? Há, nesse período, uma tentativa, então, de fazer da África, das colônias africanas, sobretudo Angola, um novo Brasil, né? É um plano que vai e volta nesse período do século XIX, mas sobretudo a partir aí de 1850. E sobre o que a Aura falou, eu acho que talvez tenha sido a minha exposição que deu uma ênfase maior para as questões econômicas. Eu acho que as duas coisas estavam muito juntas, né? É um momento de muitas ideias, de fato, liberais, enfim. Na verdade, esses revolucionários, eles estão organizados, né? Eles se encontram e discutem muito enfim, o futuro do país em bases liberais, né? Essas ideias, elas são cruciais, tanto são cruciais que a reivindicação deles poderia ser simplesmente a volta da família real e o restabelecimento do monopólio do comércio. E não é, né? Eles querem uma Constituição, que é justamente o que garante a divisão de poderes, o fim do absolutismo, né? Porém, sempre com esse receio de não ir longe demais. Acho que é por aí. Bueno, muchas gracias. Hay dos personas que levantaron la mano, les pedimos que activen el micrófono. Le doy la palabra primero a Cristina, que ya activó el micrófono, así que puede hablar, y después Daniel Soto Carranza, ¿sí? Y los escuchamos. Sí, yo quería saber, no sé si se me escucha, si tiene alguna conexión este periodo con lo que se llamó la Revolución de los Farrapos. Y también la intervención de Garibaldi y de su enamorada Anita, que era de origen brasileño.
Sim. Acho que agora, Daniel, e aí eu respondo as duas. Sí, Daniel, te escuchamos y después responde las dos. Parece que no parece. La voy a leer porque la dejó escrita, a ver. La presencia de Inglaterra en el proceso pareciera ser importante. La expositora mencionó relaciones comerciales previas, una regencia posterior. Ahora ¿Ahí sí. pudo? Ah, perfecto. Ahí está. Dale. Bueno, muchas gracias, obrigado, ¿no? Lo que quiero decir que en este contexto liberal también hay que tener en cuenta la revolución de Riego de 1820, estoy hablando de España, una revolución que venía, un general que venía a sofocar todas las conquistas, digamos, las independencias americanas. De haber dado vuelta, no sé qué desenlace hubiera tenido también, ¿no? Y eso dio origen a la revolución liberal en España y, bueno, toda la trascendencia, no era común, nada más que ese, un hecho que tiene que ver con las dependencias de las colonias hispánicas, ¿no? Americanas, de la España americana, digamos, no nada más que ese detalle, cómo estaba la expansión liberal en toda Europa, ¿no? Nada más que eso quería apuntar, ese detalle. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta o comentario, ya le doy a Marina la palabra para que responda y haga el cierre de hoy. Obrigada pelas perguntas. Sobre a revolta dos farrapos, ela é posterior. É uma revolta que se inicia em 1835, já no período das regências. Tem a ver na medida em que tem a ver com a volta de Dom Pedro, né? Então, como eu disse, Dom Pedro volta a Portugal em 1834. Seu filho, Dom Pedro II, que virá a ser Dom Pedro II, era uma criança. Então, se inicia um período de regência, que é o período talvez mais conturbado da história do Brasil, em que, inclusive, a unidade brasileira esteve um pouco ameaçada, né? Aliás, os farrapos, né, a Revolução Farroupilha, proclamam uma república no sul do Brasil, né? Na verdade, isso tem a ver com o processo mesmo de formação desse Estado brasileiro, porque o que acontece é que primeiro se forma um governo no Brasil, independente, depois se faz o Estado e depois a nação, né? Então, não é que existia um nacionalismo prévio e então essa identidade nacional levou à independência. Não existia a nação brasileira, né? Não existia um Estado brasileiro. O que existia era um governo. E um governo que estava tentando se colocar e unificar todas essas províncias, porém havia muitas dissidências, muitos interesses contrários, e isso tudo eclode quando Dom Pedro sai do poder, né? Todas essas elites que até então estavam se sentindo subjugadas pelo governo do Rio de Janeiro, vão encontrar nesse período das regências um espaço para se manifestar. Dentre elas, a elite do Rio Grande do Sul, que é uma província com especificidades na inserção do Brasil, sobretudo pela proximidade com a América Hispânica, é uma província que tinha uma produção voltada para o mercado interno, enquanto o restante do Brasil, praticamente todo, voltava-se para o mercado externo. Então, eles tinham exigências próprias, e sempre esse risco, né, da proximidade ali com a Argentina. Toda a região do Prata vai ser uma região muito disputada, né? Isso para não falar da questão da província cisplatina, do Uruguai, que é, de fato, ocupada pelo Dom João VI, né, no primeiro momento. Então, enfim, existe toda uma disputa. Então, sim, tem a ver, mas tem mais a ver com a formação do Brasil enquanto Estado, né, num segundo momento. Depois, o Daniel falou, sim, tem tudo a ver o que você falou sobre a Revolução na Espanha e as independências da América Hispânica. É muito difícil, na verdade, por muito tempo a gente pensou do ponto de vista de uma comparação, porque o Brasil parece ser um caso meio estranho na América, né? Porque, afinal de contas, manteve-se unido, o que não aconteceu com a América Hispânica. É o único que mantém um império, né? Em meio a uma série de repúblicas.
permanece a escravidão, não se abole a escravidão, enfim, o Brasil parece sempre aquele caso estranho, e por muito tempo houve um esforço de comparar para tentar entender essa especificidade do Brasil. Mas há já muitos historiadores que pensam, não, a gente não tem que olhar comparando e olhar as diferenças, é mais uma coisa de pensar que influência tudo isso que acontecia na América Hispânica vai ter no Brasil. Né? A elite brasileira que está formando esse Estado está vendo o que está acontecendo no restante da América Hispânica e vai tentar evitar isso de modo a garantir essa unidade. Né? Então, há muitas conexões entre o que está acontecendo na América Hispânica, no Brasil, na Espanha e em Portugal. Né? Essa é um quadro que precisa ser visto, de fato, dentro desse quadro maior. Né? E a pergunta sobre a Inglaterra. Pois é, Portugal e Inglaterra, as relações entre Portugal e Inglaterra se estreitam no século XVIII, na verdade. Portugal, por muito tempo, vai ter uma dependência muito grande da Inglaterra. Existe uma grande discussão, né, em Portugal acerca do Tratado de Methuen, que era o Tratado dos Panos e Vinhos, pelo qual a Inglaterra enviava manufaturas para Portugal e Portugal enviava vinho do Porto, né, vinho para a Inglaterra. E, obviamente, isso foi prejudicial para a manufatura portuguesa, que estava num momento de se desenvolver, e a partir daí entra em declínio, porque chegam essas manufaturas inglesas a preço baixo. Né? Porém, naquele período desse reformismo ilustrado, que na verdade se inicia com o Marquês de Pombal, mas continua depois, né, tendo Dom Rodrigo de Sousa Coutinho como um de seus grandes nomes, eles vão tentar recuperar a autonomia econômica de Portugal, né, e reduzir essa dependência da Inglaterra. Né? E aí, de fato, vai haver, inclusive, aqueles que são contrários a uma manutenção de relações muito próximas com a Inglaterra, porque vem nisso o imperialismo britânico, né, de alguma forma, enfim. Então, existe aí essa tensão, porém, no momento em que a França, né, vai invadir, eles acabam sendo obrigados a se alinhar à Inglaterra, né, não tem muita escolha. Tá? Acho que é isso, não tendo mais nada. Bueno, muchas gracias, Marina. Para cerrar, le doy la palabra a Alejandro Viegas, el presidente del Club Portugués de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer el cierre de este encuentro. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Marina, por esta charla. La verdad que creo que se completan las expectativas. Como bien dijiste, es la segunda charla que das y la verdad que el público se nota que queda muy involucrado y muy expectante a tus presentaciones. Así que, bueno, de vuelta, muchas gracias y esperamos poder contar con vos en próximos eventos. Quisiera aprovechar para contar también que en 15 días tenemos una conferencia desde Madeira, ¿sí? Una charla que va a realizar el escritor e investigador Duarte Mendonça desde Funchal, que es una charla sobre el doctor Joaquín Flores, que es una visión teicerense de lo que fue Argentina y Brasil en los años 1929, ¿no? Así que, bueno, los esperamos a todos, sábado 19, 10:30 horas, en el chat de la reunión, lo mandé hace un ratito, como para que todos puedan tener la información, que puedan inscribirse a la charla, y los esperamos en 15 días. Así que muchas gracias a todos, y de nuevo, muchas gracias, Marina. Eu que agradeço, muito obrigada a todos.